Olá, amigos, tudo bem? Vamos falar agora, o nosso assunto será sobre a educação. É claro que nós temos que prestar atenção em muitos detalhes importantes para que possamos educar melhor nossos filhos. As informações que hoje temos sobre como melhor educar nossos filhos são muito vastas, cada um tem sua teoria, não é verdade? No entanto, eu acho que existem muitos pais da atualidade, ainda mais aqueles pais, né, que são pegos assim de surpresa. Não tiveram nem tempo para se prepararem para serem pais. São pais jovens, não têm muita experiência na vida. Então fica mais difícil ainda para esses pais conseguirem educar seus filhos da melhor forma possível. Por isso que existe uma grande necessidade de nós aprendermos, estudarmos um pouco, não é se tornar fanático em qualquer assunto, não é esse o caso, mas buscarmos ver as informações que nos trazem, né, sobre como melhor educar nossos filhos e analisarmos aquilo que é legal, aquilo que presta e aquilo que é bom, aquilo, né, e aquilo que não, nós achamos que não é legal. Sendo assim, poderemos orientar nossos filhos, se caso eles passem por essa experiência de serem pais, poderia dizer prematuros, né? Sem terem muita experiência. Então nós poderemos sim, de alguma forma, auxiliar nossos filhos, para que eles possam educar da melhor forma possível seus filhos, ou seja, nossos netos. A gente vê na atualidade muitos pais sem ter orientação, devido à clara evidente, e por esse filho vir numa época não planejada, acabam educando o filho, né, de qualquer forma, sem grandes preocupações. Mal sabe ele que essa desplicência irá afetá-los no futuro próximo. Não é verdade? Quando os filhos ficarem adolescentes, né, começaram a trazer dificuldades, né, problemas terríveis, e os pais vão querer se inocentarem dos atos dos seus filhos, mas foram eles, na maioria das vezes, os responsáveis pela conduta dos seus filhos atualmente. Não é uma regra. Existem pais que, com toda certeza, fazem o possível para dar uma boa educação, e esses filhos acabam crescendo e tomando caminhos bem diferentes daquela educação que receberam. Bem, então não existe uma regra. Nem o filho nasce com um manual de instrução, né, de como devemos educá-los. Aqueles que têm mais de um filho sabem muito bem que cada filho tem uma necessidade muito especial, cuidado muito especial. Um é mais rebelde, o outro, que é mais rebelde, é mais inteligente. Um é mais estudioso, gosta de estudar, o outro não gosta. Um gosta de ser útil, o outro não gosta de ser útil. Um é prestativo, o outro não é. Um é sensível, o outro não é sensível. Então nós vamos observar que entre os filhos, nós não temos uma regra para todos. Temos que tomar cuidado com isso, prestarmos atenção na necessidade daquele espírito. Porque aquele espírito que está sobre nossa proteção, ou sobre nossos cuidados, ele não é nosso filho, ele é um espírito que está num corpo físico material. Ok? Então, quando sair dessa vida, nós e eles,
Nós não somos filhos uns dos outros. Não, todos somos filhos só de um Criador, que é Deus. Ok? Mas vamos voltar à coisa mais importante, que é a educação. Eu fui educado, eu tenho 68 anos de idade. Então, para vocês terem uma ideia, que naquela época a educação, né, o tratar com seus filhos era bem diferente do que é hoje. Hoje existem algumas leis que na minha época não existiam. Tá? Então, na maioria dos pais, naquela época, eles educavam seus filhos através de alguns castigos que hoje nós condenamos. Não é verdade? Alguns pais batiam nos seus filhos. Tinham mães que falavam, quando o pai de vocês chegar, eu vou falar e ele vai conversar com vocês. Era o pai que educava, era o pai que batia. Então, a mãe tipo se isentava da obrigação de educar. Ok? Era um erro, claro que era um erro. Ela tinha que educar o filho enquanto estava na presença dela. Mas foi um aprendizado da época. Que essas mães hoje devem estar, muitas já desencarnaram e reencarnaram, já aprenderam esse erro. É assim que a evolução humana acontece. Porém, era assim, na maioria das vezes. Então, eu recebi uma educação na minha época, era... nós tínhamos que obedecer as coisas, quando cometêssemos erros, a gente apanhava. Nós éramos, né, de uma certa forma, agredidos pelos nossos pais fisicamente. Eu cresci, né, a minha infância foi toda assim. Eu lembro muito bem, quando eu era criança, os sentimentos que me chegavam exatamente nesses momentos que eu era agredido por alguma coisa. E tudo eu levava a culpa, até daquilo que eu não fazia. Certo? Não me davam o direito de me defender, nunca tive. Era o que os adultos achavam que era e ponto final, e dane-se. E apanhei muitas vezes injustamente. E os meus sentimentos nesse momento eram dos piores possíveis que vocês possam imaginar. Ok? Eu era uma criança, 5, 6, 4 anos, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Eu acho que a última vez que eu fui agredido eu tinha 17 anos, sei lá. Eu ia fazer 18 anos. Nessa última vez eu quase saí de casa e se eu saísse eu não teria voltado. Então existem muitas crianças que hoje vivem nas ruas por esses motivos, que não aguentam, não suportam essas agressões físicas. Eu fui criado assim. E não tenho hoje revolta dos meus pais, daqueles que me agrediram. Não tenho essa raiva, esse ódio. Não tenho. Mas, para mim, no meu caso, me serviu de um grande alerta para que quando eu me casasse e tivesse meus filhos, eu não educasse meus filhos da mesma forma que eu fui educado. Porque, querendo ou não, teve uma parte da minha vida que fomos morar junto com meus avós. Então, nessa época, a minha avó, principalmente, né, quando nós fazíamos alguma coisa errada, ela punha a gente de castigo. Ok? Eu não me lembro de ser espancado, né, agressivamente pela minha avó. Ela tinha um hábito, eu devia ter 12 ou 13 anos, é verdade. Vou recordar aqui, aqueles que, parentes meus que ouvirem isso, saberão a educação que ela dava a gente. Quando ela estava, né, que minha mãe trabalhava durante o dia todo. Eu lembro uma vez que eu não sei o que eu fiz, eu devia ter 12 ou 13 anos, não sei. Aí minha avó me chamou, vem cá, tu vai apanhar porque tu fez isso de errado. Sabe como é que ela batia, pelo menos em mim, nos meus irmãos, que eu me lembre? Ok? E ela sentava, mandava que nós deitássemos nas pernas dela, ela arriava nossas calças, né? Aí nós ficava com aquela bunda exposta ali, e ela começava a bater.
Mas, meu amigo, meus amigos, aquilo era uma brincadeira, não era possível. Ela dava uns tapas que a gente nem sentia a mão dela. E ela falava assim, ó, eu vou bater devagar, mas o tempo que eu vou ficar aqui, daqui a pouco vai doer. E eu ficava com uma pena dela que aquilo não doía nunca. Parecia mais um carinho do que bater. O que acontecia? Eu com pena dela, para ela não ficar muito tempo ali, eu deixava passar alguns segundos, daqui a pouco eu fingia que estava chorando. Tá, vó, agora tá doendo, para, por favor. E era mentira minha, porque ela ia ficar ali o dia todo, 2 dias, se eu não fizesse isso. Entendeu? Então eu começava a fingir que estava doendo. Aí ela, tá bom, vê se não faz mais isso. Eu saio dali. Meu amigo, meus amigos. Então eu era uma criança, mas eu pensava, caramba, minha avó gosta muito de mim, eu não posso fazer nada para, né, deixá-la aborrecida. Agora, quando era alguma ação minha que fosse atingir a minha mãe, eu pouco me importava, eu fazia mesmo que se dane. Entendeu? Então eu reagia com a minha avó de uma forma diferente de reagir com a minha própria mãe. Entendeu? Porque a minha mãe, quando batia na gente, batia mesmo. Não era um tapinha nem dois, não. Ok? Então, eu tinha uma revolta enorme. Mas eu fazia sempre o melhor possível para não aborrecer a minha avó. Eu era uma criança, a criança comete erros. Faz arte. É da natureza da criança. Ok? Só que minha mãe não tinha tolerância nenhuma. Antes da minha mãe separar do meu pai, era o meu pai que não tinha tolerância. Depois ele passou, acho que, o bastão para minha mãe. Ela não ouvia, não queria saber de nada. Errou, já era. Vai tomar uma surra severa. Mas minha avó não fazia isso. Então eu me preocupava por demais, né, em não fazer qualquer coisa errada para não aborrecer a minha avó. Fazer tudo possível para agradar a minha avó. Então eu cresci dessa forma. Então, quando eu me casei, tive meus filhos, eu não conseguia, né, me ver batendo num filho meu. Primeiro que eu amo. Eu os amava, os amo até hoje, claro. Eu não tinha a menor coragem de agredir um filho meu. Primeiro que eu já achava errado. Ok? Já não achava correto bater. Mas meus filhos precisavam ser educados. Eu não poderia permitir que eles, né, crescessem fazendo aquilo que eles quisessem. As coisas erradas. Então eu optei, tendo essa educação que eu tive severa, sendo agredido e tudo mais, eu cometi muitas rebeldias na minha adolescência por conta disso. Ok? Então eu refleti muito sobre isso. E para que eu não ocorresse a mesma coisa com meus filhos, eu me preocupava muito. Então, quando eu me casei, claro, recapitulando isso aí, eu não conseguia me ver batendo num filho meu. Eu sempre os amei demais. Mas eu tinha que educá-los, conforme eu tinha falado. Então eu colocava eles de castigo. Entenderam? Mas qual era o castigo que eu colocava a eles? Geralmente, eu trabalhava de segunda a sábado, né? Chegava sábado à tarde em casa. Quando eles aprontavam alguma coisa ali, na minha presença, eu avisava a primeira vez, olha, fulano, para de fazer isso, senão eu vou te colocar de castigo. Mas é uma criança, provavelmente ela vai repetir o mesmo erro. Quando repetiu o erro, eu avisava a segunda vez. Falava, olha, eu já falei a primeira, já falei a segunda vez. Se você repetir esse erro, eu vou te colocar de castigo. Não vou falar contigo novamente. Então eu avisava eles 2 vezes e ficava observando. Quando eles repetiam o erro, eu colocava eles de castigo. Qual era o castigo? Eu mandava que eles ficassem no quarto deles. Nessa época, meus filhos eram pequenos, eu tinha 2 meninos e uma menina. Ok? Então eu botava eles no quarto deles. Tinha um quarto dos 2 meninos e o quarto da menina. Então eu botava os meninos à volta, vai para o quarto de vocês. Quando era um que ficava de castigo. Quando eram dois, eram os dois. Fica aí no quarto de vocês e não vai sair mais daí. Eles falavam, se debochavam de mim. Eram crianças. E falavam assim para mim, tá bom, aqui tá cheio de brinquedo. Grande coisa esse castigo.
Ó, tá bom, então fica aí. Esse é o castigo de vocês. Só que criança é criança. Ela vai se cansar daquele brinquedo ali. E era o que acontecia, porque o castigo que eu colocava eles no quarto não era de 5 minutos. E eles não sabiam disso, certo? O castigo era o dia todo, o sábado todo, só saía do quarto. No domingo, só achasse que estava se comportando bem. Passava o sábado todo, o resto do dia só saía do quarto, na verdade, para tomar banho, para fazer algumas necessidades fisiológicas. Agora, para comer, a comida vinha até o quarto, eles comiam dentro do quarto, lanchava dentro do quarto. Não saía do quarto para nada, a não ser para isso. Ou para tomar o banho, ou para usar o banheiro. E eles cansavam de brincar com aqueles brinquedos. Claro que cansavam. Queriam ver televisão. A televisão estava na sala, eles não podiam ver televisão. Eu lembro que eles sentavam na beirada da porta do quarto e ficavam me pedindo para tirar do castigo, que ele não ia repetir mais o erro, pelo amor de Deus. E eu falava para ele, ó, você não fala que tem brinquedo? Brinca com essa porcaria toda, quebra essa porcaria toda, que é o brinquedo é de vocês mesmo. Quem vai perder são vocês. Fale o que quiser, daí do quarto vocês não vão sair, ponto final. Só amanhã se eu achar que vocês estão merecendo. Vocês entenderam? Eles cresceram, meus filhos, com esse tipo de educação. Eu não lamento por nenhum segundo essa educação que eu dei a eles. Hoje são adultos, são casados. Eles têm a família deles. Todos eles têm seus filhos. E garanto a vocês uma coisa, não se tornaram pessoas más, são pessoas que respeitam as pessoas mais velhas, são prestativos, são educados. Agora, se vocês perguntarem para mim, mas e quanto ao relacionamento de vocês? Meus amigos, sempre tiveram conflitos quando eles chegaram na adolescência, é uma coisa natural. Os filhos têm uma visão deles, estão aprendendo. E nós temos a nossa. Quem estará certo dentro da visão que temos, eles ou nós? Não sei. Mas sempre deixei muito claro para eles uma coisa, que na minha casa, quem manda sou eu. E que quando eles se casassem, tivesse a casa dele, o lar deles, quem mandaria seriam eles. Ele e a esposa dele. As regras seriam deles, não minhas. Eu teria que respeitar as regras se eu estivesse na casa deles. Da mesma forma que teriam que respeitar as minhas regras que estou na minha casa. Não se trata de estar certo ou estar errado. Esse não é o fato. É questão de regra que você acha que convém que sejam aplicadas na sua residência. E eles entenderam isso muito bem. Eu nunca fui na casa de um filho meu visitá-los e falei para eles fazerem assim ou assado. Eu ia como visita. Respeitar o direito dele, aquele mesmo direito que eu tinha. Então tem pais que foram educados, né, à base da pancada, da surra, e acham que, ó, eu sou um cidadão de bem, eu apanhei muito, e graças à surra que eu tomei, eu sou uma pessoa de bem. Então, meu filho, eu faço a mesma coisa. Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento. Falta de amor para com os filhos. Eu acredito que sim. É uma grande falta de amor. Ok? É uma grande falta de compreensão. Eu lembro uma época que eu trabalhava como taxista, né? Eu tinha um cliente que tinha seus filhos ali entre 7 e 8 anos de idade, coisa e tal. Ele era um cliente meu. E numa corrida que eu estava fazendo, né, levando ele, transportando ele estava comentando comigo, né? Eu tinha atendido o celular dele, e coisa e tal, e conversando com a esposa dele, um assunto familiar dele com o filho dele. Aí quando ele desliga o telefone, ele fala para mim, pois é, eu botei ele de castigo, dei uma surra nele para ele não fazer mais besteira, que eu já tinha avisado a ele. Eu fui educado assim, sou um chefe de família, responsável, e acho que a educação tem que ser por aí mesmo. Porque foi essa educação que me trouxe onde eu cheguei. Para falar a verdade para vocês, eu não consegui me conter e ficar calado e aceitar aquilo como uma verdade. Aí eu falei para ele, ó, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 3 filhos. São todos eles adultos. Ok? Eles estão casados hoje. Eu fui educado da mesma forma que você está falando.
à base de espancamento, de surras, que não me fez nem um pouquinho de bem. Me casei, tenho 3 filhos, eduquei meus filhos, nunca bati num filho meu. Sempre optei por botar de castigo dentro do quarto. Não era castigo ficar de joelho em caroço de feijão ou de milho, não é nada disso. Nem de cara para a parede, não. Botava no quarto, vai para o quarto e não sai mais do quarto. Então eu nunca agredi um filho meu. Hoje são adultos, responsáveis, casados, têm sua própria família. Então eu tenho 2 experiências. Uma experiência de apanhar, o que me trouxe grandes problemas. Eu fui rebelde na adolescência, fiz muita besteira de rebeldia, ok? Então meus filhos não passaram por isso, não bati. E não são pessoas ruins, são pessoas boas, prestativas, educadas, respeitam o mais velho. Então, meu amigo, bater, agredir a quem a gente ama, eu não entendo como é que você consegue fazer isso. Ele ficou calado, nada me respondeu, e jamais, a partir desse dia, ele me solicitou para fazer corrida de táxi para ele. Provavelmente ficou com raiva, não sei. Quem sou eu para dizer qual foi o sentimento dele? Mas eu não poderia me calar perante uma verdade absoluta. Eu não estou falando de teoria. O que eu estou falando para vocês é de experiência. Daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi, daquilo que ocorreu. Vocês entenderam? Então, a educação para com nossos filhos, nós devemos nos preocupar. Uma vez que eles vieram ao mundo, né, estão sob a nossa responsabilidade, fazer o melhor para que aquele serzinho ali cresça uma pessoa do bem, cresça uma pessoa que as pessoas gostem dela. Para isso ela tem que ser educada, respeitar, não ser agressiva, não agredir ninguém. Porque elas não foram agredidas, não aprenderam a agredir porque não foram agredidas. Vocês estão entendendo essa polêmica? Eu, por ser agredido, quando era criança, eu lembro que meus problemas com os colegas era agressão. Eu não conversava com ninguém. Eu partia para agressão. Isso é um reflexo daquilo que eu recebi em casa. Então, meus amigos, nós precisamos fazer o possível para orientar nossos filhos. Se nós não temos conhecimentos, hoje está muito fácil na internet procurar nos informarmos sobre tudo isso aí. Ok? Eu acho que vai acontecer alguns momentos, talvez, né, do filho fazer uma pirraça, uma arte, e você não aguentar e dar um tapinha, dar um puxão de orelha, seja o que for. Isso não é espancamento, é bem diferente de você chamar teu filho com uma correia na mão, com um cinto, com um objeto qualquer, segurar ele por uma das mãos e começar a bater. Isso é agressão. Isso sim é uma agressão. Agora, aquele momento ali que ele passou dos limites, deu um beliscão nele, deu um puxão de orelha, aquele momento ali, é claro que de vez em quando poderá ocorrer. Certo? Mas você se policie para não repetir o erro. É uma coisa do impulso nosso, né? Temos esse impulso sim. Eu tive várias vezes, eu consegui conter esses impulsos. E só dava aquela vontade de dar um tapinha, sabe? Dar um puxão de orelha, dar um beliscão, mas eu me segurava e olhava para eles bem sério. Eles entendiam o meu olhar e já não repetiam o erro. Principalmente isso acontece muito, né? Quando estamos no meio social, perto de outras pessoas, eles se assaiam um pouquinho mais. Na verdade, meu caçula uma vez, ele sempre foi muito, como é que eu poderia dizer, ativo, né? Sabe aquelas crianças que não param? Parece que tem um bicho carpinteiro dentro das calças dele? Pois é, ele era assim. Então, eu lembro uma vez que eu estava conversando com um conhecido meu, colega, aí ele chegou perto da gente, né? Ele devia ter o quê? Uns 4 anos ou 5 anos. Né? Aí ficou olhando assim para esse conhecido meu, deu um chute na canela e ficou rindo. Eu chamei ele de volta e falei, vem cá. Ele viu com aquela cara assustada, olha, depois a gente vai conversar. Aí o colega, não, deixa pra lá. Eu falei, não, não deixa pra lá não. Não tem pra lá não. Depois eu vou conversar com ele. Passado o momento, esse colega foi embora, bem enfim. Depois eu conversei com ele, eu falei, olha, aquilo que tu fez está errado. Eu te ensinei a você fazer isso com alguém? A brincar de chutar alguém? Eu acho, eu alguma vez
achei isso legal, fiquei rindo para você fazer aquilo. Ele ficou me olhando com aquele olho arregalado, eu falei para ele, ó, se você fizer isso mais uma vez, vai ficar 1 mês de castigo. 1 mês dentro do teu quarto. Você está me entendendo, Rodrigo? E ele balançou a cabeça que sim. E nunca mais, eu não precisei bater nele. Só precisei falar a ele o que eu ia fazer com ele. Não é agredi-lo, mas ele ia ficar de castigo. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos, essa educação para com nossos filhos, nós devemos nos preocuparmos sim. É claro que eu errei muito com meus filhos. Eu lembro de alguns erros que eu cometi, né? Que não foram poucos, mas pelo menos esse de agredir meus filhos, eu acertei. Isso daí, pelo menos esse eu acertei. E ninguém vai me tirar esse mérito. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Eu consegui, através, por isso que eu digo, eu não condeno minha mãe, nem meus pais, nem nada. Porque quem sabe, se eu não tivesse sido criado dessa forma, quem sabe se eu não estaria agredindo meus filhos, porque eu não teria conhecimento de causa daquela dor. Que a gente sente uma dor, a criança sente uma dor física, tá? E uma dor mais profunda ainda que vai na alma. Sabe qual é essa dor? A gente achar que a pessoa não ama a gente. Essa é a dor que eu acho que pior de todas, sabe? Seria se sentir odiado, se sentir um peso, se sentir um ninguém, se sentir pior dos piores seres. Esse sentimento, meu amigo, é um dos piores. Eu acho que para os meus filhos, se eles tiveram esse sentimento de mim, de ódio, de alguma coisa, foram e são por outros motivos, não por esse da agressão física. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante. Nós que temos uma certa idade, né, já não temos filhos pequenos, já somos avós, mas podemos de alguma forma orientar os nossos filhos para que eles busquem formas adequadas. Agora, existem pais também que, por terem sido agredidos na infância, quando casam, têm seus filhos, permite que os filhos façam tudo e não dão uma educação sequer, porque eles pensam no sentido oposto, do tipo, eu fui agredido, não, meus filhos eu vou criar, vou dar tudo o que eles querem, vão fazer o que eles querem. Vocês acham que isso é uma educação correta? Claro que não é. Sabe? Você sai de 8 para 80. Nós temos que ter o meio termo sobre tudo isso aí. Tá? Porque nossos filhos vão pertencer ao mundo e nós sairemos provavelmente antes deles. Eles ficaram por aqui. E aquilo que ensinamos, aquilo que hoje estimulamos a pensar e agir, vai fazer parte da vida deles. E a dificuldade que eles poderão ter, por nós não termos educado, não os termos instruído, que esse é o nosso papel, nossa obrigação. É a responsabilidade nossa, sim. Muitos pais pensam que não. Ah, não, eu eduquei, não sei o que lá, eu deixei de escolher, o que ele está fazendo de errado é culpa dele. Não é culpa dele, ele foi criança. É nesse período de infância que mais facilmente nós poderemos, sim, modelarmos os nossos filhos da melhor forma possível. Conforme eu falei, eu tenho 3 filhos. Cada um tinha seu jeito. O mais velho nunca, raramente, o mais velho ficou de castigo. Porque ele era muito obediente quando era pequeno. Né? Quando eu falava com ele, era uma vez só. Pouco me lembro de tê-lo colocado de castigo. O caçula foi o que mais ficou de castigo. O que mais eu tive que, sabe, colocar de castigo. No entanto, cresceram. O mais velho, na época da adolescência, foi o pior dos 3 para eu poder lidar. Mudou o seu jeito. Era o mais rebelde. O caçula, que era mais colocado de castigo, que aprontava mais, cresceu, ficou adolescente, ficou mais fácil de lidar. Para vocês observarem que nem sempre aquela educação, aquela visão que nós temos, né, daquele espírito que é pequeno, vai se permanecer, não, o caráter dele vai sobrepor a tudo isso. Mais alguma coisa vai ficar daquilo que tenhamos feito por eles. Vocês entenderam?
Então, é claro que eu tive, na educação com meus filhos, problemas. Não vou dizer para vocês, eduquei assim, não tive problema. Não, eu tive, claro, porque nós trazemos isso de vidas passadas. No entanto, eu tenho certeza absoluta que para o mundo, para os colegas dos meus filhos, para os amigos deles, meus filhos são boas pessoas. Todos eles trabalham, todos eles são responsáveis com seus filhos, todo mundo gosta deles. São melhores do que eu, tanto quanto na condição humana, tanto quanto na educação, na condição de pais. São muito melhores do que eu, graças a Deus, eles são melhores. Conseguiram pegar alguma coisa, né, da educação que foi boa para eles. E, com toda certeza, os filhos deles vão ser melhores do que eles. Então, meus amigos, a educação, sim, devemos nos preocuparmos, sim. Cuidarmos dos nossos filhos. Observarmos o que ele anda fazendo, com o que ele anda. Certo? Darmos limites, sim, limitarmos. Eles têm que entender que enquanto estiverem sobre a nossa tutela, sobre as nossas condições de mantê-lo vivo, né, sustentando eles e tudo mais, tem que entender que somos nós, né, os responsáveis pelos atos deles. E se nós temos essa obrigação, temos que dar regra para eles. Agora, quando eles saírem das nossas casas, forem morar na casa deles, as regras serão deles. É a liberdade que temos que ter. E temos que dar. Certo? Se nós queremos liberdade, temos que dar liberdade. Então fica aqui essa dica para vocês. A educação dos nossos filhos. Contei coisas que eu passei, que vivi. E se estou vivo ainda, estou passando, vivendo. Ok? Talvez oriente melhor alguém. Encontre forças. Eu acho que tem pais que chegam em casa e quer descontar tudo nos filhos. Deve ter algum problema no trabalho, ou não gosta do trabalho que exerce. Chega em casa, briga com a mulher, né? Ou vice-versa, briga com os filhos, fica procurando coisa errada para reclamar. Talvez seja um reflexo do que fazem com ele no trabalho e ele, por reflexo, quer se vingar. Quando a pessoa, se parar para pensar, ela deve ter exatamente o oposto. O lar dela deve ser um lugar de tranquilidade, de paz. Ela deve se sentir amparada no ambiente da família. Torcer para chegar em sua casa, para poder sentar no sofá, curtir a presença das pessoas que ela ama, dos seus filhos, né, dos seus parentes, dos seus amigos, seja com quem for, da sua esposa, do seu marido. Saber que o lar é exatamente o local para repousar, para descansar, para refazer suas energias, não para aumentar a energia negativa, muito pelo contrário. Deve ser um local de reparação, de renovação das nossas energias. Não deve ser motivo para brigas, muito pelo contrário. Quantos agem dessa forma? São oprimidos no trabalho, são ofendidos, fazem um trabalho que eles não gostam de fazer, sofrem opressões, né? Sofrem assédios no sentido do chefe querer mandar fazer coisas que não deveriam fazer. Eles têm que fazer para manter seu emprego, seu salário. Ficam revoltados, chegam em casa e querem se vingar de alguém. São covardes. Querem se vingar dos indefesos. Volta para o trabalho, vai se vingar do teu patrão lá. Não foi lá que tu arrumou o problema? Então resolva lá. Está com problema com o teu patrão, com o colega? Resolve o teu problema lá. Mas quando você chegar na tua casa, dê valor pelo lar que tu tem. Dê valor àqueles que convivem contigo. Olhe nos olhos de cada um. Se é teu filho, pegue ele, abrace, dê um beijo. Você está no lugar onde você deve ser, né? A pessoa que gera equilíbrio, que gera paz, que gera amor. Não o contrário. Infelizmente, muitos de nós não damos valor a isso. Ok? E transformamos, muitas vezes, nossos lares em um campo de batalha inútil. Trazemos a batalha do dia a dia,
do trabalho para dentro das nossas casas. Isso também é educação. E temos que nos educar quanto a isso. Ok? Bem, quem está chegando no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Espero que goste da nossa conversa de hoje. Espero ter conseguido ajudar alguém de alguma forma. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém, principalmente dá aquele joinha, né? Aquele like, se for da vontade de cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Fui!